Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu achei algo muito interessante hoje e quis gravar para vocês virem daí. Vocês não têm noção da quantidade de esqueleto de cigarra que tem aqui, sabe? A casca da cigarra. Olha, gente, elas soltam o esqueleto, a carapaça, né? E as árvores aqui desse lugar estão repletas de cascas e elas fazem xixi na gente, tá? Outro dia eu tava aqui, não tinha entendido o que estava chovendo em mim. É o xixi da cigarra. Elas ficam lá na árvore fazendo xixi. Ai, acabei de me assustar com uma aqui. Não existe nada além aqui de uma casca vazia dessas cigarras. Acontece que no narcisista maligno existe algo muito podre dentro daquela casca vazia, algo diabólico, algo tão demoníaco que muitas vítimas, mesmo saindo do abuso, nunca vai conseguir compreender totalmente o que se passa dentro daquele ser, o porquê que aquele ser é daquele jeito, por que aquele ser é tão vazio, por que ele prefere ser assim, por que ele não muda, né, gente? Algumas pessoas dizem que tem tratamento para esse transtorno é o isolamento, é o narcisista se isolar de tudo ou o fim da vida deles. Olha, gente, o que eu encontrei ali, um lagarto, um peiu. Olha só, não vou chegar muito perto que eu tenho medo. Gente, ele se assustou comigo, vocês viram? Que legal! Então, pessoal, você nunca vai ter explicação do narcisista. Quantas vezes a gente se pegou, né? Tentando conversar, tentando compreender o porquê de certas atitudes. E o narcisista nunca tinha resposta, né? Ou ele disfarçava, ou ele nos tratava com grosseria, ou nos tratava como se a gente fosse louco, né? Ele mesmo não tem explicação para as maldades dele, né? O narcisista, ele é totalmente dominado por algo obscuro, algo que a gente não sabe, gente. Quer dizer, que muita gente não sabe, porque hoje eu sei o que domina aquele ser. Porque, gente, uma pessoa normal não odeia os seus filhos, não maltrata os seus filhos. E muitos narcisistas, gente, quando eles já são assim, beirando a psicopatia ou um psicopata com transtorno, eles começam a maltratar seus filhos, a tirar as coisas dos filhos para atingir as suas vítimas. Porque o narcisista sabe que se deixar os filhos passarem necessidades, alguma necessidade, tá? De repente deixar sem alimento, ou sem remédio, ou sem cuidado médico, tá? Eu passei por isso. Meu filho ficou sem convênio aos 17 anos. Eu fui levar meu filho para fazer o exame aí, que ele ainda está aí pelo SUS esperando para ver se precisa de uma cirurgia. Chegou lá, ele foi passar para fazer o exame e não fez. Aí depois eu fui procurar saber o porquê. O narcisista tinha cortado o convênio do filho. O filho estava sem convênio, tá? Isso sem avisar, e sendo que o filho ainda era menor, tá? Meu filho hoje passa em terapia, tem problema, né? Ele tem um quadro depressivo aí, tá passando em terapia, e ele não tem nenhum auxílio do pai, nenhum auxílio, nem um centavo, nenhum remédio, nem convênio, nem pensão, nem nada, gente. E hoje eu tô aí na batalha, não tô perdendo a esperança, não. Eu acredito que Deus está cuidando de cada situação, sim, mas não tem sido fácil, tá, gente? Não tem sido, não vou dizer aqui que tá mil maravilha, fácil pra caramba, porque não tá. Mas eu sei que existem muitas pessoas em situações bem piores, e eu sei
que é uma fase da vida, que isso vai passar, tá? E eu tenho que enfrentar essa fase, eu tenho que ter garra para enfrentar. Hoje eu falo desse abuso, hoje eu não tenho medo do processo que ele possa abrir contra mim, mesmo porque o filho dele é uma prova viva do que ele era, do que ele fazia, de muitas coisas, tá? Porque meu filho também sofreu bastante. E eu não tenho mais aquele negócio religioso, aquela sensação de culpa que eu tenho que perdoar, que eu estou errada por pensar assim, porque o que eu estou pensando não é só um pensamento, é o que eu vivi, é o que eu presenciei. Embora quando eu estava naquele ciclo de abuso, eu não sabia o que estava acontecendo, minha cabeça entrava em confusão, entrava em parafusos, porque eu não conseguia entender o porquê. Aí vinha os defensores lá do maldito, falar que eu tinha que perdoar, falar aquelas frases todas que eu já falei para vocês aí do canal. Eu ficava mais em parafusos ainda, porque uma hora eu me culpava, outra hora eu olhava os atos, pensava nos atos, eu ficava confusa, dizia, por que eu sou culpada? Por que só eu tenho que perdoar? Por que eu não posso me separar? Gente, era um tanto porquê sem resposta. É uma luta sufocante, amarga mesmo. A gente fica amarga, fica. E o narcisista joga isso na cara. O narcisista provoca amargura e depois chama a vítima de amarga, de problemática e tudo mais. Tá? O narcisista faz aquele jogo sujo lá de manipulação, faz o gaslight, faz a projeção de culpa, faz a distorção de fatos e você fica no meio daquela confusão lá, no meio daquela lama toda, perdida, completamente perdida, sem saber que reação tomar, que decisão tomar, que reação ter. Seu cérebro entra em colapso, gente do céu. É muito cortisol, gente, tá? É muito cortisol liberado durante esse período, que é o período que a vítima tem aí várias sensações e o narcisista está na desvalorização, no alto nível da desvalorização. E muitos narcisistas fazem isso quando ele quer que a vítima tome a decisão de sair da relação. Principalmente, gente, eu tenho certeza que os religiosos, aqueles lá da igreja que diz que não pode separar, só se houver adultério. Então, eles têm que manter a imagem deles de bom homem, de homem que está ali se esforçando muito para suportar aquela louca, né? Então, eles vão pegar pesado aí na desvalorização, tá? Não é só religioso, mas eu falo aqui que é uma prática que eu acredito que a maioria do religioso sabe mesmo como fazer e fazem muito mais, que é fazer a vítima, levar a vítima a tomar a decisão de sair da relação, para continuar no papel de vítima, tá? Vocês estão me entendendo, gente? O narcisista, gente, ele não dá ponto sem nó. O narcisista não é louco. Louco não faz essa programação toda. Louco não planeja as coisas dessa maneira. Louco não tem essa capacidade. Então, o que eu falo, gente, é que é um ser ali demoníaco. Porque não é um ser humano também, tá? Não é mais um ser humano. O ser humano, se existiu algum dia ali, morreu. Porque o narcisista maligno, o psicopata, eles têm prazer no choro da vítima, no sofrimento da vítima. É por isso que eles provocam tanta dor. Vocês estão me entendendo? E isso não é do ser humano normal, aquele ser humano que Deus criou. Então, se houve um ser humano ali algum dia, então foi na barriga da mãe, ou foi durante a infância, alguns anos, né, da infância. Depois de uns certos anos, aquele ser humano foi tirado daquele corpo, com certeza, tá? Porque esses comportamentos são desumanos, são destrutivos. Um ser humano, gente, que age com a sua mente funcionando normalmente, tá?
uma mente humana não quer ver o mal dos próprios filhos, tá? Um ser humano, por mais que ele seja ruim, se ainda houver humanidade, eles não vão querer que que os filhos passem fome, passem sede, fiquem sem remédio, sem atendimento médico, tá? Então, hoje eu não tenho medo de falar, não. Eu dou minha cara a tapa, porque eu estou falando uma verdade. Foi o que eu passei, é o que eu passo, é a minha vida, tá? Eu não estou mais dependendo da validação de ninguém. Quem quiser discordar em eu estar falando o que eu passei, eu estar contando a minha história, que discorde. Que pegue o narcisista, põe no colinho e dê de mamar para o narcisista, porque eu não estou nem aí. Passei daquela fase que eu estava preocupada em agradar pessoas. Agora eu quero mais que se juntem no mesmo saco, na mesma sacola, na mesma lama, no mesmo esgoto. Onde o narcisista estiver, que se juntem e se adorem, tá? E troque ali suas energias sujas, suas energias diabólicas. Porque é assim que eu vejo o narcisista maligno e os seus apoiadores, tá? E eu quero muito, faço questão de continuar levando esse conhecimento, de contar a minha história, de contar das minhas experiências, porque eu desejo de coração que todas as vítimas entendam. Foi um ciclo, tá? Passou, agora é outra fase. Tá? Vamos parar de pensar que é os outros que têm que decidir o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer diante dessa situação, tá? De abuso narcísico, de desrespeito, que não deixemos que a religiosidade ou as regras religiosas nos prendam mais na mão desses abusadores, ou a nossa própria codependência, né, gente? Porque se a pessoa tiver uma codependência, um nível alto de codependência, ela pode ficar a vida inteira na mão de um abusador desse nível. E é triste a situação dessa pessoa, que eu já falei aqui em outros vídeos, as consequências que não são boas e algumas são irreversíveis, né, pessoal? Passamos por um abuso narcísico, né? Algo que a gente não teve culpa. Não fomos nós que causamos o caos, tá? E se causamos caos em algum momento, foi devido àquele estresse que o próprio narcisista provocava o tempo inteiro. Porque aqueles seres, gente, o narcisista maligno, quanto mais estressada a vítima tiver, mais álibi ele terá para demonstrar para todo mundo que ele é a vítima, que ele é o sofredor, tá? E assim alcançar muitos seguidores, muitos apoiadores, muitas pessoas sem noção, cheias de si, cheias de achar que elas sabem o que é melhor, o que é certo, e até se acham também semideuses muitas vezes, tá, pessoal? Um beijo, pessoal, e até a próxima.